Abre a sua Bíblia aí, meu querido, em Mateus, capítulo 24. Conforme você for encontrando, se coloca em pé. Você que pode, você que é livre. Mateus 24. Quem achou, diga, é pela fé. Mateus 24. Nós vamos estar lendo o verso 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não venha a ser derribada. Vou ler novamente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela porção da tua palavra lida. E nós queremos continuar ouvindo a sua voz. Se necessário, usa a minha vida, Espírito Santo, para falar aos seus filhos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não precisa de intercessores, de intermediadores. O Senhor não precisa, ó Pai, ó Deus, de substitutos. Mas eis-me aqui um representante, um embaixador da tua palavra. Usa a minha vida como tu queres e fala à tua igreja aquilo que ela precisa ouvir. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade. Traz a nossa sabedoria, discernimento e entendimento, e a prática daquilo que nós ouvirmos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido e minha querida. Eu quero fazer algumas perguntas aqui. Quantos aqui sonharam em ter uma casa dos sonhos? Levante a mão. Quantos aqui já sonharam em ter um carro dos sonhos? Levante a mão. Quantos aqui já sonharam em ter um marido, uma esposa dos sonhos? Levante a mão. Quantos aqui já sonharam em ter o trabalho dos sonhos? Levante a mão. Quantos aqui já sonharam em ter a faculdade, os estudos do sonho? Quantos aqui já sonharam em ter filhos dos sonhos, filhas dos sonhos? Todo mundo aqui já sonhou com alguma coisa, não é verdade? Sim ou não? Glória a Deus. Até Deus sonhou. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque quando nós falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre você. Tem pessoas que podem olhar e falar assim: essa temática de 33 anos da igreja é só sobre igreja que o pastor prega. Mas esquece que quem fala isso, quando nós pregamos sobre igreja, nós estamos falando sobre você. Quando nós estamos falando sobre igreja, nós estamos falando sobre mim e sobre você. Porque quem é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu. Então essa temática tem tudo a ver com você. Fala para a pessoa que está do seu lado. E vem e te tente. Seja uma igreja diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é a igreja. E esse ano é sobre você o tema da igreja. Quantos estão entendendo isso? Todos nós temos sonho, como eu disse, até Deus teve um sonho, João. Até Deus teve um sonho. E qual foi o sonho de Deus? Ter uma igreja dos sonhos dele. Até Deus sonhou com uma igreja. Até Deus sonhou com uma igreja. E eu quero falar essa noite sobre a igreja dos sonhos de Deus. Porque todos nós corremos atrás dos nossos sonhos, não é verdade? Mas quantos aqui estão correndo atrás do sonho de Deus? Todos nós temos sonhos. Mas quem aqui se preocupa com o sonho de Deus? A gente tem fé para correr atrás dos nossos sonhos, mas não tem fé e nem força para correr atrás dos sonhos de Deus. Hoje as igrejas, com certeza, que vendem sonhos,
através da fé, estão chapadas, cheias, até saindo pelo ladrão. Mas igrejas que pregam uma fé na qual é para realizar sonhos com Deus e para Deus, não estão muito cheias não. Meu querido, nós lemos um texto aqui poderoso e já já nós vamos falar mais sobre ele. Mas eu quero, meu querido e minha querida, fazer uma pergunta para você. Quem aqui nunca ouviu os termos crente desviado, crente desgarrado? Quem aqui nunca ouviu isso? Né? E há mais ou menos 2 décadas, há 20 anos mais ou menos, surgiu uma nova categoria de crente, os desigrejados. Quantos já ouviram falar nesse termo? Então não é mais agora só crente desviado, crente desgarrado, agora é os desigrejados. Quantos já ouviram falar disso? Pessoas que se interessam por Jesus Cristo e por a espiritualidade, mas pessoas que não se interessam pela igreja. Está surgindo isso com muita força. Muitos começavam a deixar de acreditar na igreja como instituição. Muitos afirmavam que a igreja estava fadada à falência. Eu já ouvi muito isso. Um dia a igreja vai acabar. E de fato a igreja lá na Europa já acabou. Se você vai para Holanda, se você vai em países europeus, Amsterdã, você vai ver que igrejas viraram baladas, igrejas protestantes fecharam e se tornaram pistas de skate, clubes. E a Europa foi um dos primeiros países que o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho. Sabe por que a igreja lá acabou? Vocês querem saber? Eu vou dizer para você. Porque o evangelho foi se desviando tanto, que as pessoas lá também começaram a ir procurar a igreja, para quê? Por segurança, por finanças e por saúde. E aí os países começaram a se desenvolver, ter uma saúde boa, ter uma segurança boa e ser bem remunerado, a igreja acabou. Na Europa a igreja protestante acabou. Porque as pessoas só procuram a igreja por causa dessas 3 coisas: dinheiro, segurança e saúde. Ainda crendo num Deus que cura, porque Ele cura mesmo. Nós ouvimos o testemunho do Juan aqui essa noite, que Deus usou o Nicolas para orar por ele. Glória a Deus por isso. Deus nos cura, Deus nos traz segurança, Deus nos abençoa financeiramente. Eu não estou falando que isso é mentira, mas procurar Deus por isso. E quando você conseguir, você vai se afastar dele? E quando você tiver segurança, saúde, dinheiro, você vai se esquecer da igreja? Você vai se esquecer de Deus? Você vai se tornar um europeu? Uma europeia? Meu querido, eu já ouvi muitas vezes que a igreja está fadada à falência. E hoje, devido ao mundo virtual que a gente tem, um acesso virtual, a igreja continua sofrendo com a falta de presença, com a falta de compromisso, com a falta de envolvimento de cada membro da igreja. Basta você olhar para o lado dessa cadeira vazia aí. Meu querido, feriado de Páscoa e feriado de Natal são feriados cristãos, e são os feriados que as pessoas mais metem o pé da igreja. E são feriados cristãos, e são os feriados que a pessoa se manda da igreja, quando na verdade era o feriado para estar na igreja. Meu irmão, minha irmã, esse mundo virtual está afastando as pessoas. Só nos resta agora fazer algumas perguntas. Será que a igreja, como conhecemos, vai acabar? Será que a igreja tem salvação? Será que essa igreja superficial, essa igreja virtual, da internet, das redes sociais, é a igreja que Deus sonhou? Será que Deus sonhou com cada pessoa no seu computador, na sua casa, buscando a Ele? Será que Deus sonhou com isso? Será que Deus sonhou cada um no seu quadrado? Esse negócio de ser igreja já era? Será que Deus sonhou com isso?
Pergunta para a pessoa que está do seu lado, será que isso aí é sonho de Deus? Talvez, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, a resposta seja que em pleno século 21, nós, ou seja, eu e você, os cristãos, estamos refletindo as nossas práticas comunitárias, o verdadeiro sentido da razão de ser igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Uma visão do que a igreja pode ou não fazer? Será que ser igreja é, eu posso isso, eu não posso aquilo? Será que igreja é ser isso? Será que igreja é um monte de regras e condutas, ainda que a igreja tenha regras e condutas, mas será que igreja é só isso? Meu irmão, minha irmã, no texto que a gente leu, os discípulos ficaram fascinados com a construção do segundo templo, construído por Herodes o Grande. Era uma estrutura fantástica, era uma estrutura física muito maior do que o primeiro templo de Salomão, porque teve um templo que Salomão construiu depois da morte de Davi, aí foi destruído, aí esse é o segundo templo, os discípulos olham e ficam maravilhados. Nós lemos o texto lá, que Jesus estava se retirando, e os discípulos pararam para falar, olha Jesus, que coisa linda, que coisa grande, que coisa maravilhosa. Foi o templo que Herodes construiu. E a resposta de Jesus vem categórica. Olha, o que vocês estão vendo aí, não vai ficar pedra sobre pedra. O que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer, meu irmão, minha irmã, não é que o templo, a igreja iria acabar, mas que o sistema religioso daquela época seria abalado com a morte dele. O véu seria rasgado. As coisas iam mudar. E como foi? Como todo mundo conhece a história, não foi assim? Depois da morte de Cristo, ele não dividiu a história? Não mudou a religiosidade, sim ou não? Assim como o templo, esse templo que os discípulos estavam admirados, foi destruído 70 anos depois de Cristo. De fato, a profecia se cumpriu, Jesus falou, não vai ficar nada aqui, e foi destruído. E até hoje os judeus estão esperando um templo para adorar, porque não tem. E aonde tinha, os muçulmanos construíram uma mesquita enorme lá em Israel. Só sobrou um murinho para eles ficar lá, ó. Porque não ficou de fato pedra sobre pedra. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando Jesus fala, acontece. Se Jesus disse alguma coisa para você que é a igreja, e ainda não cumpriu, vai se cumprir. Porque o que ele fala vai se cumprir, ainda que se passe 70 anos, mas vai se cumprir. Porque o que Jesus fala acontece. Em nome de Jesus. 2 pessoas entenderam. Eu quero dizer, igreja, se Jesus disse uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu respeito, vai se cumprir. Você pode aplaudir ele por isso? Amém? Glória a Deus. A igreja, meu irmão e minha irmã, nada mais é do que uma comunidade. Igreja é comunidade. É uma comunidade autêntica de fé que visa alcançar os perdidos através do testemunho de Cristo. O que alcança o perdido ou necessitado não é o meu testemunho, é o testemunho do que Cristo está fazendo na minha vida. Porque veja bem, se for o seu testemunho, você pode falar assim, olha Grace, fui na igreja lá que depois que eu entrei eu fiquei rico. Cadê Jesus no testemunho? A pessoa até vem. Caramba, então se eu entrar lá também eu vou ficar rica. Cadê Jesus no testemunho? Será que é isso que Deus quer para nós? Não estou falando ser rico, mas se achegar a Ele pelo interesse. Porque talvez o sonho de Deus é que você seja milionário, em nome de Jesus, e abençoe muita gente, que assim seja. Em nome de Jesus, Deus não quer ninguém miserável. Mas o objetivo não é esse. O objetivo de nós irmos para Deus é para saber qual é o sonho dele. Qual é o sonho dele?
Então, a visão de que uma igreja pode é algo fascinante. A gente não sabe o que uma igreja pode. A igreja pode alcançar uma quantidade cada vez maior de perdidos, ajudando eles a crescerem e a se tornarem seguidores de Jesus. Olha que coisa fascinante. Essa visão da igreja faz crescer um senso de urgência de expandir o reino de Deus. Meu querido, a igreja, ela articula duas dimensões. A igreja tem o poder de ligar e desligar em duas dimensões: a dimensão espiritual e a dimensão histórica. Uma igreja pode mudar uma cidade, uma igreja pode mudar um bairro, uma igreja pode mudar o mundo. Só que ultimamente as igrejas não estão muito preocupadas com isso. Meu querido, por mais triste que seja essa realidade, ou por mais doído que seja ouvir isso, a gente precisa entender isso. A igreja é o lugar do encontro entre a iniciativa de Deus e a obra humana, entre a iniciativa divina e a ação humana. A igreja é esse lugar. Tem muita gente que vai para a igreja para procurar no que aquela igreja serve. Eu vou na igreja metodista para ver o que essa igreja pode servir para mim. Quando na verdade a gente tinha que entrar aqui e perguntar: pastor, gente, no que eu posso servir a Deus aqui? No que eu posso servir a Deus aqui? Mas as pessoas estão procurando a igreja no que a igreja pode servir a elas. Será que é essa a igreja que Deus sonhou? Meu querido, minha querida, a igreja é a presença de Deus no tempo e na história. Eu vou repetir: a igreja é a presença de Deus no tempo e na história. Meu querido, a igreja é o encontro de dois mundos, onde se evidencia uma tríplice preocupação. Qual que é a tríplice preocupação da igreja? Fidelidade à identidade de Cristo, fidelidade à missão de Cristo e fidelidade ao mundo que Cristo quer salvar. Essa tem que ser a nossa preocupação. Fidelidade a Cristo, fidelidade à missão de Cristo e fidelidade ao mundo. Como ao mundo, pastor? Prestando serviços espirituais ao mundo. Bill Hybels, um grande pastor americano, ele diz que a igreja, ela é a esperança de Cristo. A igreja é a esperança do mundo, aliás, através de Cristo. Repita comigo: a igreja é a esperança do mundo através de Cristo. Meu querido, se não tivesse igreja aqui, as coisas iam estar bem piores. A prostituição ia estar pior. O tráfico ia estar pior. Talvez eu e você ia estar lá na biqueira hoje. Meu querido, se a igreja não tivesse aqui, as coisas iam estar muito piores. Jesus, ao profetizar a destruição daquele templo, ele não estava encerrando a era da igreja. Tem aqueles caras anti-igreja, né? Aqueles caras contra a igreja. Lê isso aqui: olha, o próprio Cristo disse que não haveria edificar pedra sobre pedra. Por isso não acredite na igreja. Meu querido, não é isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus, quando ele profetizou a destruição do templo, ele não estava encerrando a era da igreja. Pelo contrário, ele estava iniciando um novo padrão de igreja. A igreja não seria mais uma igreja judaica, mas a igreja seria uma igreja cristã, diferente. Muitos dizem que Jesus era um revolucionário, um Che Guevara. Não, Jesus era um reformador. Ele veio reformar a igreja. Ele não veio matar ninguém. Pelo contrário, por isso que mataram ele. Che Guevara era o Barrabás. Quer que solta quem? Cristo. Cristo não, Cristo é só blá blá blá, meu. E Barrabás? Não, Barrabás é o revolucionário, solta o cara. Quem que soltaram? Barrabás. Porque ele era o Ernesto Guevara da época. Jesus não era revolucionário, Jesus foi um reformador. Ali ele estava falando: olha, essa igreja aqui vai cair, mas eu vou levantar a minha igreja.
essa igreja judaica vai cair, mas eu vou levantar a minha igreja. A minha igreja vai ser levantada. Era isso que Jesus estava falando. E hoje em dia, qual seria o padrão de igreja de Cristo? Qual seria a igreja dos sonhos de Deus? Eu quero falar aqui alguns padrões que Deus espera da igreja, ou seja, de mim e de você. Amém? Quantos querem ouvir? Amém? Primeiro padrão que Deus espera para uma igreja dos sonhos, porque todo sonho tem um padrão, amém? Amém? Todo sonho tem um padrão. Olha, eu quero assim, eu quero assado. Meu sonho é, sabe? Não é assim? Né, Luizinho? Nossa, todo sonho tem um padrão. E qual que é o padrão do sonho da igreja de Deus? Primeiro, está com a sua Bíblia aberta aí? Já deixa ela aberta aí no livro de Atos. Nós vamos dar uma passeada aí no livro de Atos. Qual que é o padrão da igreja de Deus? A igreja que Deus sonhou para nós. Primeiro padrão, que a igreja seja um lugar de crescimento espiritual. Repete comigo assim, a igreja deve ser um lugar de crescimento espiritual. Atos 2, 42. Quem achou aí? Acompanhe comigo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro padrão da igreja que Deus sonhou é um crescimento espiritual. A igreja que Deus sonhou é um lugar onde vai propiciar, vai facilitar uma educação espiritual fundamentada nos princípios bíblicos que ajudam a você, a sua família a crescerem na fé. A igreja tem que ser esse lugar onde você confia no ensino que você recebe. Meu querido, se você entra aqui não crendo no que os pastores pregam, não crendo no que os professores de escola de líderes ministram, não acreditando naquilo que é lançado, ensinado a você, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Se você não acredita que os pastores que estão aqui são enviados por Deus para cuidar de você, o que você está fazendo aqui? Está perdendo tempo. Porque a gente tem que entender que a igreja é um lugar onde a gente vai para crescer, onde a gente vai para aprender, onde a gente vai para ativar o que Deus colocou aqui, que a gente não sabe usar. Não adianta você ir numa igreja e você ficar duvidando do que a pessoa fala. Está perdendo tempo. Vai assistir Ratinho, vai fazer outra coisa. Meu querido, toda palavra que é liberada daqui é palavra de Deus para a sua vida. Palavra para você crescer. Eu tenho aprendido que tem duas coisas que acontecem na nossa vida, que acontece de uma forma natural. Natural vai acontecer. Primeira coisa, a gente crescer e amadurecer. Toda pessoa saudável cresce e amadurece, né? Há um tempo atrás eu tinha 10 anos, 12 anos, hoje eu já estou com 33, você já está nessa idade que você está, mas é normal, é natural, a gente está crescendo, isso é algo que acontece, sim ou não? Mas crescer espiritualmente não é algo natural, é um desenvolvimento espiritual. E para se desenvolver, crescer e amadurecer é natural, mas se desenvolver espiritualmente é algo sobrenatural, é uma decisão pessoal. Estão aqui comigo? Amém? A igreja que Deus sonha é esse lugar que você entra confiando naquilo que você recebe. É um lugar que você consegue se alinhar sem reservas, com a posição doutrinária adotada, firmar um compromisso com essa posição doutrinária, com essa visão. É também um lugar de crescimento mútuo, onde você vai ajudar outras pessoas a crescerem, outros cristãos a se desenvolverem através do discipulado. A igreja que Deus sonhou é essa igreja que oferece um crescimento espiritual também através de amizades verdadeiras, amizades autênticas, amizades que são duradouras, vai fazer a gente crescer também. Essa é a igreja que Deus sonhou.
Tem pessoa que entra na igreja, pisa na igreja, o pastor dá um amém, já vai embora, ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde mora, ninguém sabe se está bem, se está mal, se quer ajuda, se precisa de uma oração, só pisa aqui, dá um amém, ó, vai embora. Não dá um abraço na barriga do pastor bem gostoso assim. Ô pastor, meu Deus. A igreja que Deus sonhou, o primeiro padrão é que ela cresce espiritualmente. E eles perseveravam na doutrina, diga ensino, dos apóstolos. As pessoas da igreja de Atos confiavam no que os apóstolos falavam. Acreditavam. E cresciam espiritualmente. Eu sei, gente, tá difícil de confiar em muito pastor e muito líder por aí. Tá bem difícil. E mais do que você, eu sei disso. Igreja séria tá bem difícil. Mas por isso que eu te convido a conhecer mais a nossa igreja. A conhecer mais esse pastor aqui que fala com você. Quando eu e a pastora a gente desafia você caminhar junto, não é para você ficar colado na nossa barra. É para você receber o que a gente fala, acreditar e viver naquilo que a gente fala. Entendendo que nós somos homens e mulheres de Deus. É isso. A gente vive falando, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. A pessoa acha, pastor, o pastor quer que eu fique lá morando com ele. Não, não é isso. É você acreditar na palavra liberada, na visão dada. A Sandra um dia chegou em mim e falou assim, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu acredito no senhor, eu acredito na pastora. Eu acredito que vocês são homens e mulheres de Deus. Eu falei, amém, Sandra, nessa palavra aí que você vai prosperar. O Wagner uma vez, quantos conhecem o Wagner? O Wagner uma vez chegou assim e falou, pastor, eu cansei de lutar comigo mesmo contra o Senhor. Eu, como assim, Marão? Eu falei, decidi obedecer o que o Senhor fala. E Deus está me honrando muito nisso. Deus está me abençoando muito. Eu falei, é mesmo, varão? Ele é, então é de Deus mesmo esse negócio aí, né? A igreja é o lugar que a gente tem que crescer. A igreja é o lugar que a gente tem que crescer. Segundo padrão. A igreja é o lugar com forte senso de missão. A igreja que Deus sonhou é esse lugar com forte senso de missão. A missão tem que acontecer. Repete comigo assim. A igreja que Deus sonhou tem um forte senso de missão. Ainda em Atos 2, o verso 41. Acompanha comigo aí. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja que Deus sonhou, meu irmão, minha irmã, na igreja dos sonhos de Deus, os frutos são visíveis, há conversões consistentes, há vidas transformadas, há casamentos restaurados, novos líderes são levantados. Na igreja que Deus sonha é assim. E se a igreja nossa não estava fazendo isso, nós, eu e você, estamos fazendo tudo errado. Porque essa é a igreja que Deus sonhou. Terceiro padrão. A igreja dos sonhos de Deus é um lugar irresistível. Repita comigo assim, a igreja que Deus sonhou é um lugar irresistível. Esses dias eu vi uma mulher postando lá no Facebook, e isso eu achei muito interessante. Ela chegou assim para dizer que gostava de uma pessoa, ela falou assim, eu gosto de você mais do que de chocolate. Eu falei, caramba, isso é forte. Uma mulher dizer que gosta de alguém mais do que chocolate, isso é muito forte. É muito forte. Não é verdade? A pessoa está dizendo que gosta mesmo. Porque tem mulherada aí que é fã do chocolate, que eu vou te dizer.
Tem alguém assim? Não precisa levantar a mão, não, brincadeira. Mas, meu querido, tem coisa que a gente não resiste. Tem pessoas que não resistem chocolate. Tem pessoas que não resistem viajar. Tem pessoas que não resistem namorar. Não resiste um monte de coisa. Mas a igreja precisa se tornar um lugar irresistível. Está com a sua Bíblia aberta aí? Atos 2, o verso 46. Olha aí. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meu querido, olha aí que coisa interessante. A igreja dos sonhos de Deus é um lugar onde você anseia ir toda semana. Em outras palavras, você não vê a hora de fazer parte, de estar junto com os irmãos. Meu querido, você não vê a hora de estar junto ali na casa, ali batendo um papo, orando na igreja, porque a igreja é um lugar irresistível, onde você quer estar. Se você perdeu uma semana, você vai ficar triste, porque perdi a igreja hoje, meu Deus, porque a igreja é bênção, a igreja é o lugar onde eu quero estar, onde eu tenho amigos. Meu querido, minha querida, eu não sei quantos aqui já se sentiram desapontados e não aliviados por faltarem na igreja. Eu me sinto assim direto, porque eu não venho na igreja pelo que Deus pode me dar, eu venho na igreja porque eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui e Deus sempre faz alguma coisa na minha vida. Meu querido, seu maior desejo é envolver-se numa igreja irresistível. E quando eu quero lembrar que quando nós falamos de igreja, estamos falando de eu e você. Uma igreja irresistível, um cristão irresistível, ele quer se envolver. Ele sabe que as coisas boas vão acontecer dentro e em volta de uma igreja irresistível. Não vai só acontecer dentro, vai acontecer em volta também. A igreja dos sonhos de Deus é um lugar irresistível. Quarto padrão. A igreja dos sonhos de Deus é um lugar onde as pessoas têm prazer de investir. Repita comigo assim: a igreja que Deus sonhou é um lugar onde as pessoas têm prazer em investir. Está com a sua Bíblia aberta? Verso 45 de Atos. Olha aí. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja que Deus sonha, as pessoas têm prazer de investir. O dízimo é coisa irrelevante. Não porque a pessoa não quer dar, mas porque 10% é muito pouco. Veja bem, na igreja que Deus sonhou, as pessoas viam, se eu tenho 2 carros e tinha alguém que não tinha nenhum carro, a pessoa dava um carro para aquela que não tinha. Era assim que acontecia, porque as pessoas tinham prazer de investir uma nas outras. Tenho 2 casas, a Simone não tem nenhuma, eu te dou uma, Simone, para você também ter casa, para ninguém aqui ser diferente de ninguém. Então, a gente fica discutindo, dízimo é 10%, dízimo é 1%, dízimo é 5%, dízimo é dar o que eu quero. Meu querido, na igreja de Atos, as pessoas estavam dando tudo. Com certeza um carro, uma casa, naquela época era muito mais do que 10%. A igreja que Deus sonhou, como uma igreja dos sonhos, você não sente compulsão de sair caçando uma igreja diferente. Há um forte sentimento de satisfação que vai unir você à igreja que você participa. Não existe vontade de ir embora, só existe a vontade de investir nessa igreja, em todos os sentidos, inclusive o financeiro. Eu invisto com a minha presença estando lá, eu invisto ajudando financeiramente, eu invisto falando bem da igreja, eu invisto participando de tudo.
A igreja dos sonhos de Deus, a gente tem prazer em investir. E não precisa ninguém ficar apelando aqui, traz 10 mil, traz 30 mil, quero 10 pessoas com 1.000. Isso não existe. A pessoa dá porque Deus fala com ela. Você está entendendo? Cara, eu tenho certeza que assim como eu estou aqui na igreja há 4 anos. A igreja tem 33 anos, mas vai fazer 4 anos que eu sou pastor dessa igreja. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu falei assim, cara, essa igreja aqui, não precisa de mais nada. Cara. Essa igreja aqui tem tudo. Cara, não vou precisar nem dar o dízimo aqui. Aí eu fui me envolvendo, vendo as contas, vendo as coisas que tem que pagar. Primeira coisa que eu fiz foi falar assim, meu Deus, meu dízimo vai ser muito pouco para isso aqui. Porque a gente não sabe, nesses 33 anos de vida e missão, o quanto essa igreja passou por sufoco. Mas quem entra aqui assim, pá, tem tudo, para que dar o dízimo? Eu pensei assim, imagino quem entra aqui. A igreja que Deus sonhou é um lugar onde as pessoas têm prazer de investir. Quinto, na igreja que Deus sonhou, o quinto padrão é um lugar sobre o qual a gente fala bem. Fala para a pessoa que está do seu lado. Na igreja que Deus sonhou, é um lugar onde as pessoas dessa igreja falam bem dela. Cara, eu estou cansado nesses meus 4 anos aqui de ouvir gente saindo daqui falando mal da igreja, falando mal de mim, falando mal de... Cara, ele não fez nada para ajudar a igreja. Porque criticar... Eu quero fazer um apelo aqui, pelo amor de Deus. Criticar a igreja. Já tem muita gente que faz isso mais tempo que você. O diabo. E ele não está pedindo a sua ajuda. Ele não está precisando de funcionário. Atos 2, o verso 47, olha o que as pessoas falavam da primeira igreja. Eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia? Acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Simpatia, meu irmão. As pessoas de lá de fora vêem a simpatia de dentro e vêem a simpatia de fora. E essa é a igreja que Deus quer, que Deus sonhou. Uma igreja simpática. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e mostra simpatia aí para ele agora. Em nome de Jesus. Meu Deus. Tem gente que vem para a igreja com a cara do delegado do 33º DP, né? O que aconteceu com você? Qual que é o número do BO? Cara de delegado. Mas a igreja precisa cair na simpatia do povo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus sonhou com você mais simpático. Aleluia. Meu querido, na igreja que fala bem, é um lugar onde você vai contar para os outros sobre essa igreja dos sonhos. É um lugar, pois você se sente confortável nesse lugar, até ansioso por falar da sua igreja para outros cristãos, da sua igreja para pessoas que não são cristãos. Você experimenta um sentimento de orgulho sadio pela sua igreja. Olha, eu amo a minha igreja, ela é maravilhosa. A minha igreja é uma bênção. E as pessoas vão falar assim, caramba, se está fazendo esse bem todo para ele, se Deus, a igreja está fazendo esse bem todo, eu quero ir lá também. Meu querido, na igreja que Deus sonhou, a igreja que convida pessoas para frequentá-la e não se preocupa com o que acontecerá quando elas visitarem pela primeira vez. Porque nós estávamos somando, eu e o Jefferson, que está lá em cima, a nossa igreja no ano passado recebeu mais de 200 visitantes. E aonde estão esses visitantes? Talvez faltou simpatia nossa ao recebê-los. Meu querido, na igreja, minha querida, que Deus sonha, 6º padrão.
Deus sonha com um lugar que não é perfeito. Deus sonha um lugar que não é perfeito, mas que aperfeiçoa. Repita comigo assim: na igreja de Deus é um lugar perfeito, não pela perfeição. Está com a sua Bíblia aberta aí? Atos 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não eram perfeitos, mas tinham tudo em comum. Na igreja dos sonhos de Deus, você relaxa, sabendo que ela é um modelo de crescimento para você, e não um modelo de perfeição, porque dentro da igreja não tem ninguém perfeito a não ser Jesus. Meu querido, minha querida, a igreja dos sonhos de Deus é um lugar onde você não espera e nem exige perfeição de ninguém, porque você não vai encontrar. Meu querido, minha querida, na igreja que Deus sonhou, as falhas vão acontecer, mas as pessoas da igreja vão se assumir, vão assumir os seus próprios erros, vão aprender com eles e vão crescer. A igreja dos sonhos é modelo de graça e de aceitação, e não de condenação. Modelo de graça e de aceitação, e não de condenação. Na igreja dos sonhos de Deus, as pessoas não precisam ter determinada aparência, ou agir de determinada maneira, para fazer parte da comunidade. Na nossa igreja, se você não tem terno e gravata, não, na igreja, Deus não sonhou com isso. Meu querido, a igreja que o Senhor sonhou é um lugar onde você é paciente com as outras pessoas, onde elas são pacientes com você. E um dos lemas da igreja do Senhor, que deve ser declarado por mim e por você, é um por todos e todos. Esse é o lema da igreja do Senhor. Querido, já pensou se nossa igreja aqui eu tivesse que exigir todo mundo de terno e de gravata para participar dela, e a mulherada aí com sua saia lá na canela, senão não entra, hein? Porque nem todo mundo tem condições de comprar um terno. Outro, porque aqui em Praia Grande é um calor abençoado. Que coisa. Eu fico olhando algumas coisas e falo, meu Deus. Deus não pediu nada disso. Porque na igreja dos sonhos do Senhor é um lugar de aceitação e não de estigmas. É um lugar de aceitação e não um lugar de estética, onde pode receber o empresário como pode receber o mendigo. Essa é a igreja do sonho de Deus. A igreja dos sonhos de Deus é um lugar onde a gente diz um por todos e todos por um. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Um por todos e todos por um. Cara, essa frase não está na Bíblia não, mas podia estar, né? É maravilhosa. É do autor dos 3 Mosqueteiros, mas podia estar na Bíblia essa frase aí, né? Porque ela é maravilhosa. Tem tudo a ver com a igreja, pastor, essa frase. Um por todos e todos por um. Um que é Deus pela igreja. E a igreja, todos da igreja, por esse Deus. Maravilha. 7º padrão. Esse já é o último, graças a Deus. A gente já vai para encerrar. 7º padrão da igreja do sonho de Deus. A igreja do sonho de Deus é um lugar de transformação. Repita comigo. A igreja do sonho de Deus é um lugar de transformação. Está com a sua Bíblia aberta aí? O verso 43 do capítulo 2 diz assim, de Atos: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nesta igreja dos sonhos,
Você não é desafiado a uma vida proveitosa de milagres. E não existe um milagre maior, meu irmão, na minha e na sua vida, do que o milagre de transformação. Aquele que era bêbado não bebe mais. Aquele que era prostituta, aquela que era prostituta não se prostitui mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era caloteiro, enganador, não dá mais calote e não mente mais. Não existe milagre maior do que o milagre de transformação. Não existe. Meu querido, minha querida, a igreja dos sonhos de Deus educa, motiva e lhe confere poder para enfrentar a vida com novas ferramentas a cada semana. Na igreja dos sonhos de Deus, você se sente inspirado a viver de uma outra maneira, depois de ouvir o que você ouviu. Como por exemplo, como no exemplo dos discípulos que viajavam na estrada de Emaús, lá de Lucas 24, o verso 32, os discípulos, Jesus havia morrido, e os discípulos estavam tristes indo para Emaús. E agora, o que vai ser da gente? O mestre morreu. E aí aparece um caminhante que eles não reconhecem quem é, no primeiro momento, e começa a conversar com eles. E ali eles vão sendo transformados. E aí eles param e falam assim: esse que falava com a gente, que acabou de ir embora, era o mestre. Porque enquanto ele falava, o nosso coração ardia, queimava. Nós estávamos sendo transformados enquanto escutávamos a ele. Jesus, o ressurreto, apareceu para eles com o corpo glorificado, eles não conheceram. Mas as palavras que Jesus liberou transformou o interior deles. Todas as maiores mudanças não estão aqui fora, acontecem aqui dentro. Mudar fora é muito fácil. Uma plástica, um cabeleireiro. Mas mudar aqui dentro é necessário a aceitação de receber palavras daquele que tem poder para mudar de fora para dentro, para que a mudança de dentro ocorra para fora. Meu querido e minha querida, não sei quantos aqui ouviram o ditado da sua mãe, né? Eu tenho um ditado que eu ouvia da minha mãe, que quem não ouve conselhos recebe castigo, não é? Não sei se você já ouviu isso, minha mãe falava isso. Tem muitas pessoas que receberam duras penas por não ouvirem conselhos dos pais. Tem pessoas nas cadeias hoje que não ouviram aos seus pais. Pessoas hoje nas biqueiras que não ouviram seus pais, não ouviram os conselhos. Não ouviram a igreja, não ouviram pastores. Porque quando a gente quer errar, a gente não ouve ninguém. Eu quero dizer essa noite que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que se transforma por aquilo que ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Quem recebe conselhos não recebe castigo. Meu querido, eu quero concluir aqui, minha querida, dizendo que dessa forma que eu disse, segundo os sonhos de Deus em Cristo, nunca é o edifício, nunca é o prédio, não é o templo, mas sim o organismo vivo, que decide se mover, viver pelas palavras daquele que está construindo, edificando a igreja. Como desde a igreja primitiva, a igreja continua sendo a melhor estratégia de Deus. A igreja é a melhor estratégia de Deus para o mundo,
para estimular os cristãos a estarem juntos, a expressar comunhão cristã plena através da mutualidade do serviço. Ao se converter, a pessoa ela segue por um novo padrão de vida, seguindo a Jesus. Eu quero dizer aqui, meu querido e minha querida, eu não sei por que sonhos você tem lutado. Martin Luther King fez um sermão maravilhoso sobre sonhos, né? I have a dream, eu tenho um sonho. E ele, no sermão dele, dizia que não queria ver negros separados de brancos nos Estados Unidos, diferença racial e social. Ele dizia, I have a dream, eu tenho um sonho. Onde os negros não vão só se sentar no fundo e os brancos na frente dos ônibus, onde todos vão estar juntos. Cada um de nós tem um sonho. Cada um de nós talvez entrou aqui essa noite como Martin Luther King, com vários sonhos. Mas eu quero convidar você a usar a sua fé para sonhar com esse tipo de igreja que Deus sonhou para mim e para você. Com esse tipo de igreja. E quando eu falo esse tipo de igreja, eu estou falando de um determinado tipo de gente, que é eu e você. Porque a igreja de Cristo somos eu e você. Então Deus tem um sonho para mim e para você. Deus tem um sonho para a igreja. Quando a gente lutar, jogar contra Deus, a gente vai perder. Porque nunca ninguém que ficou contra Deus ganhou alguma coisa. Jacó lutou com Deus, mas perdeu a perna. Ganhou uma bênção, mas perdeu o direito de andar do jeito que ele queria, para andar do jeito que Deus queria. Ninguém que luta com Deus sai ganhando. Pode ganhar, mas vai perder alguma coisa antes. Sabe, meu querido, eu quero dizer um negócio para você aqui, muito forte. Assim como você, eu tenho muitos problemas, a pastora tem muitos problemas. Mas eu vi uma coisa que mexeu demais comigo, eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja vendo hoje, na sua realidade de vida, os seus sonhos, tudo indo para trás. Quantos já se sentiram assim? Está tudo dando errado, tudo indo para trás. Quantos já se sentiram assim? Pensei que era só eu. E eu ouvi uma coisa. Lá em Salmo, diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. E Deus me trouxe um entendimento que mexeu demais comigo. Que toda flecha, antes dela alcançar o alvo, para onde que ela é puxada? Para trás. Talvez você não esteja vendo sentido nenhum na sua vida, porque está tudo indo para trás. Mas isso aí é o Deus fiel puxando você. Projetando você para o alvo. Daquilo que Ele quer, daquilo que Ele sonhou. Para que no momento oportuno, meu querido, minha querida, você seja lançado mais rápido do que você imagina. A gente só precisa querer ser essa flecha nas mãos dele. O problema é que a gente está sempre querendo sair da aljava de Deus. Eu parei de lutar com Deus e passei a lutar com Ele, não contra Ele. E às vezes eu falo, Deus está doendo, Deus está difícil. E eu sinto o Espírito Santo me dizer, estou puxando ainda. Mas vai haver um momento que eu vou lançar. E quando esse momento chegar, meu querido, diabo nenhum, macumba nenhuma, nada nesse mundo, nem nada no mundo espiritual vai poder parar você. Vocês estão entendendo isso? Mas a gente precisa ser a flecha dos sonhos de Deus. Você precisa querer estar na mão dele. Isso não é para pastores, para apóstolos, é para a igreja. É para a igreja. Que Deus levante uma igreja. Na nossa igreja, eu não posso falar pelas outras, mas na nossa igreja, flechas que acertem o alvo. E o alvo dos sonhos de Deus.
Se coloque em pé no seu lugar.